meio-dia, 20 minutos, estamos ao vivo nos 60 minutos e você pode estar nos acompanhando também pelo YouTube, que essa entrevista está sendo gravada em vídeo também. Eu estou recebendo aqui um empreendedor que é muito característico da nossa região, que é alguém que sabe muito do ofício e acaba montando seu próprio negócio, mas é alguém que também criou experiência e criou uma carreira como a parte empresarial, a parte de criar e abrir negócios. Eu estou recebendo aqui o gastrônomo Daniel Borba. Daniel, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Essa diferenciação que eu fiz, daqui a pouco eu vou falar de onde é que vocês podem não conhecer o Daniel, assim como eu não conhecia até as nossas filhas estudarem juntas na escola, mas vocês devem conhecer os restaurantes dele, que são o Teiji e o do Doutor, ele participou da fundação dos dois. Mas eu fiz essa diferenciação no começo, Daniel, porque me chamou a atenção quando tu me contou a tua história, que tu tinha como foco de negócio abrir para depois repassar alguns restaurantes. Tu tem esse expertise da consultoria do negócio restaurante e não só de como fazer uma comida de qualidade. Quando é que isso começou? Como é que é a tua história tecnicamente e depois como empreendedor? Bom, eu sou formado em gastronomia, né? Por isso gastrônomo, e um profissional formado em gastronomia, ele não só cozinha. Digamos que é 20% da profissão, 25% da profissão é cozinhar. E eu, durante esses 15 anos de profissão, eu acredito que durante 10 anos eu praticamente só cozinhei, e os últimos 5 anos eu descobri que gosto muito de fazer e sei fazer muito bem, que é empreender. Então, desde o começo da faculdade, eu trabalhei para restaurantes abrindo. Eu nunca gostei de pegar um restaurante já aberto. E isso fez formar a minha característica profissional. Eu descobri que gostava desse desafio de pegar o restaurante do começo, definir onde fica a cozinha, quais utensílios usar, qual cardápio nós vamos ter, quais funcionários vão fazer parte da equipe, e assim eu fui moldando o meu caráter profissional. E aí eu descobri que gostava muito de fazer isso e passei a fazer isso para outras pessoas. E o meu nome acabou ficando conhecido no mercado por esse motivo. Você gostaria de montar um restaurante, você me procurava, eu ia lá e ajudava a desenvolver esse projeto. Algo que chama a atenção, eu citei os dois aqui mais recentes e os mais conhecidos, e são estilos completamente diferentes. Um é carne bovina principalmente, e é churrasco, e o outro é cultura japonesa, é comida japonesa, comida oriental. O que tem de semelhante? Como é que tu consegue criar dois grandes restaurantes, que são duas referências daqui, de estilos tão diferentes? Bom, as áreas... Primeiro eu vou pelo que eu tenho mais aptidão e o que eu gosto. A cozinha oriental apareceu na minha vida por acaso. Tinham dois empresários, e aí vai uma dica também. Quando eu fazia faculdade, no começo, no primeiro semestre, eu me destacava muito nas aulas práticas, em laboratório. E no meu grupo aí de 4 ou 5 colegas, tinham 2 irmãos que eu desconhecia eles, e descobri depois que eles eram donos do Campai Cozinha Oriental. Hoje não existe mais, mas era eleito entre os melhores restaurantes do Brasil. E eles também tinham Batatas e Poemas, que era uma franquia que também não existe mais. E eles acabaram vendo o meu potencial na aula e me convidaram a trabalhar com eles. Eu aceitei o desafio e acabei entrando na culinária oriental, isso no ano de 2004. E eu não sabia nem o que era. E aí eu permaneci nela por praticamente 15 anos sem interrupções. E tenho alguns projetos paralelos, entre eles pizza, steak. E eu gosto muito de analisar o mercado diariamente. Eu analiso bolsa de valores, eu analiso restaurantes à venda, profissionais que estão no mercado, novas empresas. Então eu estou sempre atento ao mercado. E em virtude disso, eu identifiquei há uns 3 anos atrás que a steakhouse ia ser uma tendência. Como na nossa região não tinha steakhouse, eu tinha esse projeto para desenvolver. Mas em virtude de um outro projeto no exterior que apareceu, eu deixei ele stand-by. Aí numa consulta médica com o Dr. Irani, hoje proprietário integral do Doutor. Que é o Doutor?
por esse nome? Exatamente, do doutor. E aí ele decidiu que queria montar um negócio na qual eu orientei para ele que não valia a pena, mas que eu tinha um projeto que encaixava com ele. E aí foi isso, a gente conversou, se acertou, reuniu e definimos a estratégia, e eu acabei montando a Steakhouse, que eu não queria em virtude de ir embora, mas a gente acabou fazendo um contrato que eu montaria, deixaria pronta para ele, na sequência sairia e ele assumiria, e foi isso que a gente fez. E o TG também eu não tenho mais, né? Eu vendi o restaurante, vendi fazem uns 3 meses, e agora estou com novos projetos aí. Pois é, é aí que vem o Covid-19, porque tu estava pronto, mala pronta com a família para ir morar nos Estados Unidos, tu tinha esses projetos lá, os projetos que inclusive tu me falou aqui no intervalo que continuam lá engatilhados, digamos assim, mas tu acabou ficando, não valeu a pena ir para lá por conta da situação, tu acabou ficando, e aí tu abriu uma outra vertente, já estava com a Steakhouse, que tu saiu há pouco tempo, já estava com a cozinha oriental, que tu saiu há pouco tempo, e aí tu começou a vender pizza. De onde é que veio a ideia, e quanto tempo depois de tu ver que, vou ter que ficar no Brasil, vou ter que me virar, não tenho mais as empresas que eu tinha para me sustentar. Quanto tempo até tu ter essa ideia de vou vender pizza? Eu fiquei uns 20 ou 30 dias parado, descansando e estudando, li bastante livros, pesquisei bastante, mas chegou uma hora que, como para todos, acredito, encheu o saco essa pandemia, ficar em casa sem fazer nada. E aí tomei a decisão, porque o meu primeiro trabalho na gastronomia foi como pizzaiolo, isso no ano de 2004. E eu sempre gostei de trabalhar com pizzas, mas a pizza é um produto muito aceito no mercado. Eu já fiz o que eu estou fazendo hoje com sushi antes de ter o TG, isso há 10 anos atrás. E foi onde eu fiz o meu nome aqui, fez muito sucesso. E aí eu decidi pôr em prática fazendo pizza. Esse produto, essa pizza que eu faço hoje, para quem quiser acompanhar ou ver, é só me seguir no Instagram, é Daniel Borba, com 2 L's, e ali tem as fotos, as imagens. E eu decidi fazer uma pizza diferente, porque tem muita pizza no mercado. E a pizza é um produto de fácil aceitação. Um sushi, por exemplo, tem gente que come com mais frequência, mas aí 1, 2 vezes no mês. E a pizza, praticamente todo final de semana você consegue comer. E por isso que eu decidi fazer pizza, pela facilidade de produzir o produto e pela facilidade de vender. Aí eu fiz a pizza num formato diferente e decidi jogar ela no mercado. E a primeira semana eu botei como meta até com a minha esposa, vamos tentar vender aí de 500 a 800 reais por semana, e na primeira semana a gente já superou esse valor e a gente decidiu dar seguimento. Hoje completa 40 dias que a gente está fazendo as pizzas, e as pessoas nos procuram via WhatsApp e Instagram, e aí a gente não sai para entregar, as pessoas vêm até a minha residência e vêm buscar. E publicidade, tu fez alguma? Tu chegou a impulsionar? Por exemplo, tu falou das redes sociais, tu chegou a impulsionar ou foi 100% no boca a boca mesmo? Começou pelos amigos, e os amigos orientaram para a família e por aí foi? Foi através do WhatsApp, que hoje é uma ferramenta que auxilia muito o WhatsApp e o Instagram, e foi através dele que eu divulguei o meu trabalho. Mandei para vários contatos, aí já tivemos várias encomendas, pizzas, empadões, e aí a coisa começou a andar. Agora, no Dia dos Namorados, eu decidi patrocinar para ver, mas não teve o mesmo retorno do que o boca a boca. Vamos voltar um pouco na tua rotina, juntando o técnico, que é na cozinha, com o empreendedor. Eu conheço a tua rotina, mas eu quero que tu conte para as pessoas o quanto tu te envolvia, principalmente no TG. Tu ia, inclusive, tu pegava a estrada para comprar os mantimentos, para comprar a carne, para comprar o peixe, tu ia até Florianópolis, tu ia até outras cidades. O quanto que isso é coisa do Daniel, ou isso é coisa normal nesse mercado de restaurantes, que o dono vai lá, ou o chefe ou o responsável vai lá e tem que pegar a estrada, acordar cedo e tal? Cada caso é um caso.
eu avalio dessa maneira. No meu caso, eu tenho como empresário praticamente 10 anos de história. E nesses 10 anos foram 7 anos de muito trabalho, praticamente 14, 16, às vezes 18 horas por dia. E aí, ali pelo 7º ano, eu decidi que ia fazer diferente. Queria curtir um pouco mais a minha filha, ela está com 5 anos agora. Queria estar mais próximo, aí decidi delegar mais e trabalhar menos. Não me arrependo, porque surgiram outras oportunidades e eu acho que esse é um caminho que a maioria dos proprietários de restaurante deveriam seguir. Eu conheço muitos amigos que são grandes chefes, mas que já tentaram 1, 2, 3, às vezes mais que 3 vezes empreender e quebraram a cara todas as vezes, e hoje alguns nem carro têm, e profissionais com um grande nome no mercado. Então, eu sempre procurei estudar tanto a parte de chefe, mas também tentei conciliar com o lado empreendedor. No começo não foi fácil, nem dentro da minha empresa, nem dentro da minha casa, porque a partir do momento que tu trabalha com restaurante é uma vida complicada, e eu escutei na faculdade, bem no começo, me falarem que ter restaurante é não ter vida. E isso eu escutei na primeira fase de faculdade. Eu disse, pô, se a faculdade que eu vou fazer é não ter vida, então eu não quero. E eu fiquei com isso na cabeça, que eu iria provar que era o contrário, que tu pode ter um restaurante e ter uma vida social, e foi isso que eu decidi fazer. A gente montou um sistema de trabalho onde eu tinha meus funcionários, eu delegava, cobrava, tinha as receitas, as fichas técnicas, os padrões pré-estabelecidos, e a coisa foi acontecendo naturalmente. Claro que sempre olhando, conferindo, passando todas as coordenadas. Foi assim com o TG e foi assim com o do Doutor. O do Doutor, infelizmente, a nossa sociedade, a gente separou mais cedo do que gostaria, mas a gente entendeu que era bom para ambas as partes fazer dessa maneira. Mas o TG, ele continua, a gente acompanha, né? Ele continua no mesmo padrão. E é um processo natural, é uma coisa que vai embora, mas é preciso trabalhar diariamente, tem que estar sempre de olho. De novo, tu é a qualidade dos negócios que tu abre, porque tu é o técnico. É difícil delegar, é difícil tu confiar para um outro cozinheiro comandar a tua cozinha, por exemplo. Tu passa por um processo para isso. Como é que tu trabalha isso? Como é que tu desapega daquilo que é o teu métier? Olha, não, para mim é muito fácil delegar. Eu sempre fui um péssimo aluno nos tempos de escola, tinha muita vergonha em apresentar um trabalho, ir na frente, e hoje não, já faz um bom tempo, mas esse jogo virou. A partir do momento que tu domina o assunto que tu vai falar, tratar, ensinar, fica mais fácil. E assim foi comigo. A gastronomia é algo muito natural para mim. Lidar com pessoas, com equipe, é algo muito natural. Então eu não tenho esse tipo de problema. Mas, claro, é difícil, porque eu penso em 98% do tempo com a razão e 2% com o coração. E em certos momentos a gente tem que tomar umas atitudes que machucam algumas pessoas, mas elas devem ser tomadas. Então, dentro da nossa empresa, eu sempre tive a posição de líder, mas eu também sempre ouvi a minha esposa, que trabalha conosco, o meu sócio, que ele é meu primo irmão, é meu parceiro, e a esposa dele, que também trabalha conosco. Então eu sou um cara que sei fazer dinheiro, mas detesto trabalhar com dinheiro. Então, dentro da minha empresa, a minha esposa tem uma função da nossa empresa, a esposa do meu sócio também tem outra função, e as partes que eu não gosto de fazer ou faço mal, eu deixo para eles. E de fato o que eu faço bem feito, que é criar cardápio, treinar a equipe, desenvolver o restaurante, daí essa parte é comigo. E um ponto importante, você comentou agora há pouco de viajar, correr atrás. Isso. Quando a gente montou o do Doutor, eu passei 1 ano e meio montando até abrir.
Muita gente cobrava, inclusive o nosso sócio agoniado para que o restaurante abrisse, mas esse processo de criação é fundamental. Hoje, se tu fores montar um restaurante, provavelmente tu vai primeiro escolher o ponto, decorar, para depois pensar no cardápio e por último a equipe. E eu acho que esse processo deve ser o inverso. Primeiro tu deve escolher o cardápio, para depois ir atrás dos fornecedores, depois a equipe e por último montar o restaurante. Porque daí às vezes tu tem um restaurante pronto que não encaixa com a equipe, não encaixa com o cardápio. E isso é um fator que quebra muito o restaurante. Eu já prefiro ter um restaurante em sintonia, onde o cardápio, a decoração e os funcionários andem todos na mesma batida, no mesmo caminho. Então esse é um dos segredos do sucesso, pelo menos para mim foi. Tu falou em quebrar e tu falou também não ter vida. Eu já ouvi de outros profissionais da área da gastronomia, de empresários da área da gastronomia, que cozinhar é apaixonante. Quando tu começa a cozinhar por hobby, é gostoso, é apaixonante, e muita gente acaba viajando e podia ter um restaurante, mas aí vem essas pessoas e não tem vida. E outra questão que a gente ouve muito também dessa área é que o giro é muito rápido. Tem pouca margem em restaurante e o giro é muito rápido. A gente está numa parte de pandemia agora, muitos restaurantes fecharam, restaurantes inclusive grandes, ou pelo menos tradicionais de Criciúma, fecharam as portas. Como é que faz para regular a parte financeira aí, já que tu puxou a parte do dinheiro também? Como é que faz para manter saudável, sem ter que aumentar muito o preço, que acaba afastando a clientela? Como é que cuida disso? Bom, se eu tivesse a fórmula certa, agora eu ia estar vendendo para todo mundo. Eu não tenho isso no momento, mas eu estudei bastante o mercado e agora é o momento do barato. A tecnologia também, é o momento da tecnologia na gastronomia. Como tecnologia filmar produção, a área de produção, a entrega mais rápida, a comida mais barata. Então isso é uma tendência de mercado. Esses restaurantes que não faziam delivery passaram a fazer. Mas você fazer delivery hoje não é um investimento barato. Você precisa de um sistema, você precisa de motoboy, precisa equipar a sua moto, precisa de uniforme, tem as leis da vigilância sanitária, tem as leis trabalhistas. Então, um restaurante que já estava em crise, ter que investir no delivery é complicado, porque aonde que ele vai buscar esse recurso? E por outro lado, aqueles que já faziam delivery passaram a ter os concorrentes que não tinham antes. Então hoje o delivery dentro de um restaurante, ele vai de 20% a 30% do faturamento. Ele não salvou ninguém e ele serviu apenas para manter alguns abertos. Agora as tendências de mercado, a profissão de garçom, por exemplo, os garçons acho que no nosso ramo foram os que mais sofreram, porque diminuiu muito o número de atendimento. E muitos ganham por empreitada, né? Eles não têm um salário físico. Eles têm um salário fixo, normalmente o base da categoria, e aí eles ganham a comissão. Sim. E essa comissão praticamente ficou 10%, 20% do que era, até porque no delivery tu não é cobrado o 10%, né? Que ajuda no salário de um garçom, por exemplo. Então o mercado vai ter algumas tendências a partir de agora que quem conseguir se adequar sai na frente com certeza, que é uma cozinha, por exemplo, de vidro, um processo de entrega mais rápido, com mais higiene, agilidade através de aplicativos, um momento de menos é mais. Quanto menos funcionários e menos produtos você tiver, a chance de você lucrar é maior. Então, por isso que eu decidi não ter mais restaurantes também, e graças a Deus, na hora certa. Uma última pergunta. Vamos passar da pandemia, vamos voltar a restaurantes abertos, as pessoas indo aos restaurantes, talvez com algumas restrições e tal, mas indo aos restaurantes. A experiência de estar num restaurante. O quanto o restaurante fideliza pela qualidade da comida, o quanto fideliza pelo preço e o quanto fideliza pelo atendimento? É o conjunto, né? Tem que ter o equilíbrio. Eu tenho uma filosofia, até o nome Teiji vem do Yin Yang, significa equilíbrio entre os opostos. Então eu acho que esses 3 fatores que você citou, tem que haver um equilíbrio. Mas
Se for muito caro, ele tem que valer a pena. Ele pode ter um valor agregado, ele pode ser mais caro, mas desde que aquilo vale a pena para o cliente. Então, comprovadamente, quando você procura um restaurante, por exemplo, é porque você quer suprir uma necessidade. Seja ela uma necessidade de confraternizar com amigos, ou deixar a esposa, a filha feliz, ou às vezes suprir mesmo a tua fome ou tua falta de tempo. Então o cliente, ele vai a primeira vez pela necessidade. Então ele vai uma, vai duas, vai três. A partir da terceira vez que o cliente vai, ele já não está mais indo pela necessidade. Ele está indo pelo fator coração, porque você conseguiu fidelizar esse cliente. Então esse é o segredo da coisa, você conseguir trazer o cliente uma, duas, até a terceira vez. Indo a terceira vez, você é um exemplo prático disso. Eu sempre gostei de trabalhar muito com crianças e hoje nós temos uma filha da mesma idade, inclusive são muito amigas. E a partir do momento que tu fideliza um filho, tu ganha o pai, a mãe, tio, avô, avó e tu ganha a família inteira. Então eu sempre procurei e gostei, faço porque gosto, não pelo dinheiro em si, mas eu faço porque amo e eu adoro atender crianças. E eu estou em Criciúma, vai completar 12 anos, tem algumas crianças que eu atendia quando tinham 2, 3, 4 anos e hoje são adolescentes. Então isso é muito bacana. A partir do momento que tu fideliza uma criança, provavelmente tu vai atender ela o resto da vida. E é assim com todo o cliente em si. Claro, é difícil agradar a todos, mas a grande maioria a gente conseguiu agradar. Maravilha. Daniel, obrigado pela presença aqui, pela entrevista e boa sorte agora para frente. Obrigado, eu que agradeço e até a próxima, se Deus quiser. Precisando, estamos à disposição.